Bom, boa tarde a todos. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer ao Brasil Fórum por nos dar esse espaço aqui. A gente está muito feliz de poder contribuir aqui com essa discussão, né? Vou pedir perdão ao Bernardo, mas vou voltar a falar em português. Bom, em meio a tantos palestrantes ilustres que nós temos aqui, eu pensei, bom, eu sou um advogado de negócios, né? Sou um advogado brasileiro que ajuda empresas estrangeiras e brasileiras a fazerem negócio no Brasil, comprarem outras empresas, enfim, fazerem parcerias, investirem no Brasil, né? O que é importante para a nossa economia na medida em que aloca os nossos ativos aos agentes mais eficientes, né? De maneira mais eficiente na nossa economia. Bom, então, pensei, o que eu posso contribuir para essa discussão e para esse fórum tão importante e tempestivo, né? Acho que posso passar para vocês um panorama da evolução da legislação que é importante para negócios no Brasil, né? O que tem funcionado, o que ainda não tem funcionado, como isso tem caminhado, e também passar para vocês casos práticos, né? Exemplos de operações em que eu trabalhei, aconselhei clientes e vi situações, então, que aconteceram de fato na prática e que podem ajudar, contribuir para essa reflexão, né? Primeiro, eu coloquei um slide para dar um contexto que a Carla foi muito mais competente em refletir, né? Eu coloquei essa lista, ela tinha lá o mapa com várias técnicas ali acho que isso denota um pouco meu analfabetismo tecnológico aqui. Mas, enfim, eu acho que ele ainda assim é útil, né? Você vê que eu estou consistente com a Carla, o Brasil aparece lá na mesma posição, 75ª, né? Eu acho que ele é útil porque ele mostra, né, quer dizer, como nós estamos em relação a tantos outros países, né? Acho que o tamanho da letra que eu consegui colocar aí mostra a posição, quer dizer, que é diretamente proporcional, né? Quanto mais para baixo, menor a letra que eu consegui refletir aí nesse quadro, né? Então, realmente é urgente que a gente trabalhe, enfim, os agentes aí do mercado trabalhem e junto com o governo para melhorar essa nossa posição, né? Queria começar por campos em que a gente viu, sim, uma evolução importante no Brasil, nem tudo é má notícia, né? Para o ambiente de negócio. Então, nesse ano, entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, né? Muitos de vocês devem estar acompanhando bem de perto, né? E se espera que esse novo código reduza em muito o tempo dos litígios no Brasil, né? Lá no escritório nós acompanhamos vários processos judiciais para clientes, né? E não é incomum, nós temos casos que estão em andamento há muitos e muitos anos, né? Em casos extremos até temos casos que estão em andamento há mais de 10 anos, né? Se você pensar em termos de resolução de conflitos para um ambiente de negócios, é um prazo claramente excessivo, né? Com a nova legislação, o novo Código de Processo Civil, se espera que esses prazos possam cair até pela metade. Então, que é um grande avanço, né? Uma outra evolução que nós tivemos em tempos recentes, há 2 anos, 2014, foi a entrada em vigor da Lei de Anticorrupção, Lei Brasileira de Combate à Corrupção, que vem, de certa forma, na sequência de um movimento internacional de combate à corrupção. Nós, há muitos anos já, nós, ao atender clientes estrangeiros, né, eles já vinham com a preocupação com o tema da corrupção, porque empresas que estão aqui no Reino Unido, então nos Estados Unidos, já estavam sujeitas ao FCPA, ao UK Bribery Act, então já vinham com essa preocupação nas aquisições que faziam no Brasil. Agora isso virou também uma realidade de maneira geral para as empresas presentes no Brasil, não só as estrangeiras, mas também as empresas que estão atuando lá, enfim, empresas brasileiras. Então foi um desenvolvimento muito importante, né? Um pouco antes, a gente teve uma mudança na nossa legislação de defesa da concorrência, que também modernizou em muito a revisão dos atos de concentração, né? Então, 2 empresas que se combinavam, né, podiam gerar uma preocupação enfim, afetar a concorrência, o ambiente daquele mercado específico, né, que antes era uma legislação que previa aprovação após a operação, né? Gerava muita insegurança
para os players do mercado, especialmente os estrangeiros, vinham comprar uma empresa no Brasil e você primeiro comprava, primeiro pagava o preço e depois você pedia autorização, não é, para o CAD, para os órgãos de defesa da concorrência. Você poderia até, em certos casos, a gente teve alguns casos traumáticos, né, de você ter uma resposta negativa e já ter feito a aquisição, já ter pago o preço, já ter até feito a integração dos negócios, e aquilo ter se tornado irreversível. Isso, em 2012, mudou. Hoje nós temos um ambiente de aprovação de fusões que é prévio, né, à conclusão das operações. Nos casos aliás, vários casos já deixaram de estar sujeitos a essa aprovação, né, ou seja, houve uma simplificação aí, que foi muito bem-vinda, né. Em outros casos, que não são tão complexos, a aprovação sai muito rápido, né. Então a gente assina os contratos de compra, de aquisição, e até poder fazer efetivamente a compra, comprar, transferir as ações, enfim, efetivar a aquisição, você pode ter uma demora aí de 1 mês e meio, 2 meses, nos casos mais simples, né, o que foi uma evolução muito, muito importante para o ambiente de negócio. E finalmente, em 2005, isso já faz um pouquinho mais de tempo, mas é uma lei recente no campo que ela regula, que é a nova lei de falências e recuperações judiciais, né? A lei anterior era dos anos 40, então é uma lei bastante recente e que, de fato, modificou bastante a maneira como as empresas em dificuldade podem se reorganizar no Brasil. De fato, hoje você vê, e hoje, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, essa lei sendo muito aplicada e em alguns casos, não em todos, mas em alguns casos, efetivamente viabilizando uma recuperação da empresa, coisa que não acontecia no ambiente anterior, na legislação anterior de defesa de falências, né? E agora eu passo para os principais desafios, né? Então, aquilo que ainda falta fazer, na minha visão, né, principalmente, e entre outras coisas, mas de principal, na minha visão, para melhorar o ambiente de negócios no Brasil e colaborar para que as empresas brasileiras sejam, de fato, possam se tornar mais competitivas, ou que o ambiente de negócios no Brasil possa ser tão competitivo como ele é aqui fora, né? Então, o primeiro ponto, eu acho que é o tema da burocracia, que já foi aqui tangenciado ou mencionado por outros palestrantes antes de mim, né? De fato, a burocracia no Brasil, ela está por toda parte, né? Quando uma empresa quer comprar outra no Brasil, ela tem que fazer uma investigação. Normalmente, se ela toma cuidado, né, ela contrata assessores para fazer uma investigação sobre a empresa que ela quer comprar, para entender que passivos que a empresa que ela quer comprar está sujeita, riscos, né, que possam colocá-la aí, trazer um prejuízo para a empresa que está comprando e tal. E esse processo, que a gente chama de due diligence, né, é um processo longo, demorado. Quer dizer, a quantidade de certidões que a gente tem que pedir são dezenas, né, enfim, de todo tipo, de tribunais, fiscais, trabalhistas, previdenciárias, enfim. Realmente são várias. Só no nosso escritório, para vocês terem uma ideia, um processo desse envolve dezenas de advogados, né? Então, quer dizer, isso não é eficiente. A gente está acostumado também a assessorar empresas brasileiras que fazem investimentos no exterior, né? E nós fazemos muitas vezes a coordenação do trabalho dos escritórios externos que fazem auditoria fora do Brasil. Então, semana passada, enfim, eu estava numa situação de uma empresa brasileira que está fazendo um investimento fora e há necessidade de fazer uma due diligence, uma auditoria de uma empresa alemã, né? Então, nós entramos em contato com escritórios alemães, pedimos lá, enfim, um escopo de trabalho para fazer, né, uma proposta de trabalho para fazer auditoria e é chocante como é mais simples, mais rápido, né, fazer uma auditoria na Alemanha em comparação com uma auditoria que é feita no Brasil. Então, muito burocrático mesmo. Por exemplo, um outro caso que eu me lembro, que não faz muito tempo, uma empresa brasileira atuante na área de biotecnologia, portanto uma área muito importante para a competitividade, precisava importar umas amostras, enfim, uns materiais para fazer pesquisas no Brasil, né? E os entraves para a importação desses materiais eram tantos que isso virou um gargalo para fazer essa parceria com o investidor estrangeiro, porque, enfim, não seria possível, num tempo adequado, fazer essa importação e efetivar essas pesquisas. Um outro caso recente em que eu atuei, uma empresa estrangeira estava comprando uma empresa brasileira. Essa empresa brasileira tinha uma fábrica em São Paulo.
Só que essa fábrica, a gente fez a tal auditoria com um exército de advogados, e essa fábrica estava num imóvel. Na verdade, o lugar onde a fábrica estava não correspondia exatamente a uma matrícula de um imóvel, né? Então, eram 2 imóveis e tal, e você teria que fazer um desmembramento para que aquela fábrica tivesse num imóvel que tivesse acesso à rua, enfim, para que ela pudesse operar de fato de maneira independente da fábrica que estava em volta dela, que pertencia a um terceiro, né? Nós então investigamos quanto tempo levaria para fazer essa retificação dessas matrículas, etc., e deixar tudo certinho para que a compra pudesse ser feita sem riscos. E a resposta que a gente teve foi que seria, no melhor cenário, 6 meses, mas poderia durar 1 ano, 1 ano e meio, né? Investidor estrangeiro nenhum vai esperar tanto tempo assim, ainda mais no cenário atual que a gente vive no Brasil, em que, como disse o Pércio, cada dia é uma notícia. Quer dizer, não vai esperar 1 ano e meio, não vai assinar um compromisso de comprar uma empresa para esperar 1 ano e meio para o assunto talvez se resolver, né? Então, de fato, a burocracia é um grande desafio que a gente ainda precisa contornar, né? Sistema tributário, foi mencionado também pelo Pércio, né? Excessivamente complexo. Nós temos cerca de 65 tributos diferentes. Eu fiz uma pesquisa rápida, acho que aqui no Reino Unido são entre 20 e 30. Então, até o empresário, especialmente o estrangeiro, entender que tributos ele tem que pagar, só aí já é uma ineficiência brutal, né? É um sistema também muito ineficiente, como o Pércio comentou aqui, quer dizer, a tributação não é só sobre a renda, é sobre faturamento também. Então, aquele empreendedor que está disposto a investir num negócio, dar empregos, né, ele começa a dividir aquilo com o governo, pagar imposto antes de ele ver o retorno daquilo. Ou seja, um desincentivo, né, ao empreendedorismo e à iniciativa empresarial, e que acaba afetando a nossa competitividade, né? Um outro tema é a legislação trabalhista, né? Excessivamente onerosa, né? 80% do valor do salário do empregado tem que ser recolhido como tributos, o que significa, se você descontar os impostos que o empregado tem que pagar, ele põe no bolso menos da metade do que a empresa gasta, né? Então, isso, de fato, é um desincentivo à contratação de empregados. Você vê muitas empresas, a gente vê isso também nas auditorias, né? Muitas empresas que alvos, né, de clientes que querem comprar, contratam empregados por pessoas jurídicas, e aí você, enfim, começa a ver todo tipo de abuso de forma, né, para escapar desses ônus, o que gera contingências e, enfim, portanto, atrapalha, né, o ambiente de negócios. Também uma legislação muito rígida, né, muito paternalista, até, enfim, se você tem uma situação com um empregado, para você regrar aquilo, é muito pouca liberdade que as partes têm, né? Você está sujeito a uma regulação aí muito, muito pesada, né? E, finalmente, proteção da propriedade intelectual, né? No Brasil, você pode levar até 11 anos para conseguir registrar uma patente, né? Na Colômbia são 3 anos, nos Estados Unidos é menos tempo, né? No mundo que a gente vive hoje, você demorar 11 anos para ter a confirmação daquele seu direito, de fato, não é razoável. Então, acho que nessas 4 áreas, a gente ainda tem muito a fazer para o ambiente de negócio no Brasil ser um ambiente mais competitivo. Então, como uma conclusão, e bem simples, quer dizer, eu acho que a gente tem progredido, acho que a gente vê, enfim, ao longo dos anos, a gente vê progresso, a gente vê um movimento de melhora, né, mas é muito lento. E ainda tem muito a fazer. Era isso que eu tinha para trazer para você.